Olá, eu sou a Jaque, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos estar dando continuidade no estudo sobre Davi, que é contado nos livros de 1 Samuel 16 até 1 Reis, versículo 1. No vídeo anterior, eu contei um pouquinho do início da trajetória de Davi, como que ele foi ungido, a rei, e também como que ele teve uma das experiências, mais importantes da vida dele, que foi quando ele matou o gigante, Golias. E foi a partir disso que ele teve acesso, a estar mais perto do palácio do rei, que na época era Saul ainda. No capítulo 23, conta um pouquinho da história quando Davi ele teve a oportunidade de se vingar de Saul. Lembrando, que Saul ele começou a perseguir Davi a partir de um sentimento que nasceu no coração dele, de uma comparação, que ele teve com Davi. Ele sentiu inveja, ele se sentiu inferior em relação a Davi, Eu contei no capítulo passado. No capítulo 24, conta, uma experiência que Davi teve em relação a Saul. Saul, ele perseguia, a Davi, e por isso Davi, ele estava meio que fugido de Saul. Saul, ele voltou de uma de suas guerras contra os filisteus, e ele ficou sabendo que Davi estava perto de uma região meio que deserta. E o que ele fez? Ele reuniu alguns soldados e foi acampar perto dessa região para que ele conseguisse encontrar Davi, e assim acabar com a vida dele, assim matá-lo. Porém, Davi encontrou a Saul primeiro. E quando Davi encontrou Saul, eles estavam dormindo, porque eles estavam acampados. E Davi chega perto de Saul e corta um pedaço da sua capa. E nesse momento vem um grande temor no coração dele. Por quê, gente? Realmente Saul, ele perseguia Davi, ele queria realmente acabar com a vida, de Davi. Porém, Saul era uma autoridade sobre Davi, ele era o rei de Israel. Então Davi sentiu um temor por aquela situação, por ele ter feito isso com Saul, ter cortado um pedaço da capa de alguém que era uma grande autoridade sobre a vida dele. E naquele momento, Davi conversa com Saul, ele grita a Saul e mostra, a capa como um sinal que ele podia sim ter feito mal para Saul, mas ele escolheu não fazê-lo, por ele ser uma autoridade e porque Davi, ele não teria coragem de matar Saul, o rei de Israel. Não era da índole do coração dele fazer isso. E Saul tem um momento de reconciliação com Davi. Davi abre o seu coração para Saul e pergunta o porquê, de toda essa perseguição, que ele não deseja o mal de Saul em nenhum momento. Ele se quebranta ali, na presença de Saul. E Saul, por um momento, gente, o coração dele é quebrantado por um momento, ele sente remorso de tudo, de todo o mal que ele causou a Davi, de toda a perseguição. Eles têm ali um momento de reconciliação. E eu quero falar, de uma chave que eu entendi neste capítulo, que é que a reconciliação, ela só é possível quando ambas as partes estão de acordo, quando o orgulho vai embora. Porque se a pessoa sente orgulho, não tem como ela se reconciliar com o outro. É claro que na questão de Saul, ele não abriu realmente, verdadeiramente o coração para Davi, Ele não perdoou, não tirou aquela mágoa, aquela coisa ruim, que ele tinha em relação a Davi, ele não fez verdadeiramente, porque depois ele ainda tenta, perseguir a Davi mesmo assim. E Davi cita nesse capítulo um ditado assim riquíssimo que nós podemos trazer para nossa vida realmente, que é: o mal vem dos maus e eu não lhe farei nenhum mal. O que ele queria dizer com isso? Que a gente realmente só pode dar aquilo que a gente tem. Então Davi não poderia matar a Saul porque ele não era mau. Davi não tinha essa essência no coração dele, essa essência ruim da maldade. Então não teria como ele fazer mal, porque do coração dele não vinha, não exalava o mal. É isso que ele quis dizer também com esse ditado, que ele falou. Quem tem um coração bom, um coração curado, ele não pensa em fazer mal para o próximo. Por isso que muitas vezes quando alguém faz algo de ruim para nós, isso tem mais a dizer sobre a pessoa do que propriamente
sobre nós mesmos, porque ninguém pode dar aquilo que ela não tem. Então, como que a pessoa vai exalar amor? Como que ela vai dar amor, né? Se ela não tem, como que ela vai desejar o bem ao próximo se muitas vezes ela mesma não deseja bem a si própria? Então, esse ditado, ele inclui tudo isso, né? Todo esse contexto da pessoa só externar aquilo que realmente ela tem. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e também ativa o sininho de notificações. Assim, sempre quando eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. No capítulo 25, conta um pouco da história de como Davi, né, conheceu a sua próxima esposa, Abigail. Davi, ele estava numa região perto de uma propriedade de um homem que a Bíblia fala que ele era mau. Por quê? Davi, ele enviou, né, os seus soldados para estar falando com este homem, dono dessa propriedade, para que ele pudesse hospedar, né, Davi e os seus soldados ali perto. Esse homem, ele era mau, ele rejeitou, né, esta proposta e ainda desdenhou de Davi, perguntando: Davi, filho de Jessé, quem é esse, né? Meio que desfazendo de Davi. E o tempo que Davi ficou ali naquela região, ele cuidou da propriedade deste homem. Mas mesmo assim, este homem não reconheceu o bem que Davi tinha feito a ele, não quis, né, ajudar Davi. E Davi ficou muito irado e ele pensou realmente em se vingar, indo atrás deste homem e matá-lo. E Abigail, que na época era a esposa deste homem mau chamado Nabal, o que ela fez? Ela ficou sabendo disso e ela foi até o encontro de Davi. Ela meio que pediu desculpas, né, para Davi, justificando, né, os atos do marido dela mal. E o que acontece? Davi, ele agradece por ela ter feito, né, esse gesto, agradece por ela ter vindo até ele, porque ele fala que se ela não tivesse vindo até ele, ele ia acabar cometendo um pecado, ele ia acabar matando, né, a Nabal. Só que a palavra de Deus fala que Abigail, né, chega até a casa dela e Nabal não tá nem aí com nada, ele está bem embriagado, na verdade, festejando, mesmo após esse acontecimento, porque ele realmente não ligou para isso. E a palavra de Deus fala que o Senhor fere a Nabal e ele acaba falecendo. E após isso, Davi fica sabendo que Abigail ficou viúva, ele manda trazer ela e toma ela, né, como sua esposa. E aqui também nós podemos tirar outra chave que é em relação a Abigail. Abigail, acho que ela em nenhum momento, né, ela pensou que o bem que ela estava fazendo naquele momento podia ser retribuído para ela, né? Ela fez tudo aquilo pensando no marido dela, porque se não acontecesse aquilo, Davi ia acabar matando, né, o marido dela. E quando ela fica viúva, Davi chama ela para ser esposa dele. Então, o bem que ela retribuiu voltou para ela e ela acabou sendo, né, esposa do rei de Israel, Davi. Na época ele ainda não era o rei, mas depois se tornou. Então, esse posicionamento de Abigail, de estar fazendo o bem, foi uma semente que ela plantou e ela mesma colheu os frutos, se casando com o próximo rei de Israel. Bom, gente, e no capítulo, né, 26, mais uma vez, Saul tenta matar a Davi e Davi também tem a oportunidade de estar, né, fazendo mal a Saul e ele não o faz. E ele fala para os soldados dele que a vingança iria vir do Senhor e que ai dele de tocar, né, numa autoridade. Então a gente percebe que Davi, ele tinha um coração muito alinhado com os princípios do Senhor, porque ele entendia realmente que toda autoridade era colocada, né, era posta por Deus. Então, se o Senhor estava permitindo ele passar aquilo, ele entendia que era para um propósito maior. Ele entendia que no momento que o Senhor quisesse, assim ele iria fazer a vingança por ele. E não ele mesmo fazer vingança com as próprias mãos. Os capítulos 27 e 28 conta um pouco do processo, né, que Davi passou para ficar longe de Saul. Ele resolve, né, fugir de Saul, porque ele sabia que a perseguição de Saul não iria acabar. O capítulo 28 conta que Saul foi atrás de uma adivinha para procurar saber o que ele iria fazer, porque ele já tinha orado ao Senhor e o Senhor não tinha respondido ele, nem através de sonhos. E nesta época, o profeta Samuel, ele já tinha morrido, né? Ele já tinha falecido. Não tinha ninguém ali perto que ouvisse a voz do Senhor. Eu peguei aqui, né, para vocês entenderem que esse ato, né, de Saul, de consultar
uma adivinha, de procurar em outras coisas respostas que só vêm do Senhor, porque a palavra de Deus fala que o futuro, né, os nossos dias, o amanhã, pertence realmente ao Senhor. E Saul rejeitou esse princípio de estar buscando a Deus em primeiro lugar, acima de tudo, escolhendo acreditar, né, em outras coisas. E em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, fala que Saul morreu assim, porque foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu aos mandamentos de Deus e consultou os espíritos dos mortos, em vez de consultar o Senhor. Por isso Deus o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Isso é uma chave para nós, porque nós percebemos que o Senhor, ele tem princípios e ele mostra, né, quais são esses princípios que nós realmente precisamos obedecer, né, na nossa vida. Os capítulos 29 e 30 relata uma experiência, mais uma vez, que Davi teve de obediência ao Senhor, de estar consultando o Senhor sobre o que ele deveria fazer. Que é quando Davi, né, chega à sua cidade e encontra ela devastada. Os filisteus, eles vão até essa cidade, pegam a família de Davi como prisioneiro e também as famílias que estavam todas ali, né, levam como prisioneiro e devasta a cidade. E Davi e os homens, né, que acompanhavam ele ficaram assim desolados, eles choraram muito porque tinham levado, né, a família deles embora e tinha também devastado a cidade. Nesse momento que o Senhor enche Davi de coragem, naquele momento tão difícil, né, o Senhor coloca coragem em Davi. E é quando Davi consulta ao Senhor se ele deveria ir ou não atrás dos invasores. E o Senhor responde a Davi, falando que ele deveria sim ir atrás, né, dos invasores e que também ele conseguiria pegar os prisioneiros de volta, a família e os filhos. E Davi foi atrás do exército inimigo, dos filisteus, e ele conseguiu trazer a sua família de volta. E mais uma vez a gente viu que Davi, ele consultava ao Senhor. O Senhor dava, né, uma estratégia, falava se ele deveria ir ou não. Porque se o Senhor falasse que Davi não iria, ele não iria. Porque nós conseguimos ver, né, na trajetória de Davi que ele entende que as vitórias, né, das batalhas que ele enfrenta é porque o Senhor está com ele, é porque o Senhor está à frente dele, porque ele vê o futuro, ele sabe do amanhã, então ele sempre consulta ao Senhor. E o Senhor, mais uma vez, traz essa vitória a Davi. E finalizando o capítulo de 1 Samuel, no versículo 30, relata como que Saul e seus filhos morreram, né, na batalha contra os filisteus. Então ali conta um conflito, né, que eles têm um exército com o outro. E nessa guerra dos filisteus contra o exército israelita, Jonatas, que é um dos filhos de Saul, morre também. Lembrando que ele é o melhor amigo de Davi. Eles têm uma conexão, uma relação muito forte, um laço muito forte, né, de amizade. E depois eu vou estar contando no próximo vídeo como que Davi recebeu essa notícia da morte de Saul e também de Jonatas. Então, no capítulo 30, conta como que Saul veio a estar morrendo, né, nessa guerra contra os filisteus. Ele vê que todos os seus filhos foram mortos pelo exército filisteu e ele acaba querendo tirar a própria vida. Ele até pede para uma pessoa enfiar uma lança, né, sobre o peito dele, e a pessoa não faz, e ele mesmo se joga, né, sobre um punhal, né, sobre uma faca, uma lança, e naquele momento ele acaba morrendo. Na parte 3 da história, né, de Davi, eu vou contar como que ele recebeu a notícia da morte de Saul e também do seu melhor amigo Jonatas. Bom, gente, eu já vou finalizar o vídeo por aqui. Se você ainda não assistiu a parte 1 do estudo de Davi, é aconselhável que vocês assistam para poder estar acompanhando. Lembrando que é importantíssimo estar fazendo a leitura, né, na íntegra do capítulo de 1 Samuel e 2 Samuel, para que vocês entendam melhor, ainda mais, todos os detalhes da história de Davi. Muito obrigado para você que ficou até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e também ativa o sininho de notificações. Assim, sempre quando eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Deixa abaixo nos comentários
comentários, dúvidas, sugestões, né, que vocês têm a respeito da história de Davi. Vamos compartilhar, né, experiência e conhecimento. A gente se vê na próxima semana.